Gente, hoje nós estamos finalizando a nossa série de mensagens chamada A Fórmula de Jesus. Essa é a 7ª mensagem que nós iremos pregar sobre a oração do Pai Nosso. E nós vivemos dias aqui incríveis, onde nós aprendemos por cada versículo, por cada frase proferida por Jesus, o porquê ele estava proferindo aquilo, e olhando o contexto da palavra de Deus, porque o Senhor estava nos ensinando daquela forma. Ensinou os seus discípulos, e isso de alguma forma, através das Escrituras, chegou até nós nos nossos dias, amém? Foi uma série incrível, nós temos visto muitas pessoas testemunhar sobre aquilo que Jesus tem feito. E hoje o título da mensagem para a gente encerrar essa série se chama O Poder na Oração. O poder na oração. Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13, nos conta literalmente sobre essa oração do Pai Nosso, que diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Uma oração conhecida por todos nós. Mas hoje nós iremos focar no versículo 13 que diz: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Feche seus olhos por um minuto. Doce e amado Espírito Santo, eu te agradeço por hoje. Te agradeço porque o Senhor já se faz presente no nosso meio. Foi possível sentir a sua presença durante os louvores. Foi possível perceber que o Senhor já está aqui conosco. Obrigado, Jesus, e que o Senhor venha falar com o teu povo. Que nesse dia o Senhor venha, Senhor, com uma palavra direcionada sobre a vida da sua igreja. Onde houver um coração disponível, seja o Senhor a plantar a semente da tua palavra. Onde houver, Senhor, uma pessoa precisando de um direcionamento, que desse altar, Senhor, saia um direcionamento certo para a vida dessa pessoa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sabe, no início dessa série, nós falamos que a oração ela é muito pessoal. E eu quero alertar algo a vocês sobre o texto que nós acabamos de ler agora, para que vocês não façam dessa oração uma coisa formal na vida de vocês, ou uma rotina, sabe por quê? Porque se você fazer isso, isso se tornará não uma oração, se tornará um ritual. Não é simplesmente você pegar esses versículos que acabamos de ler e proferir isso que você irá alcançar o coração do Pai. Não era isso que Jesus estava nos ensinando. Jesus, alguns versículos antes, ele fala o seguinte: não façam como os pagãos. Não usem de vãs repetições. Por isso que Jesus, quando nos ensina essa oração do Pai Nosso, Ele está nos ensinando o que, igreja? Ele está nos ensinando um modelo a seguir, uma forma de fazer, a fórmula de Jesus. Sabe, nós não aprendemos aqui a oração do Pai Nosso para repetir as mesmas palavras todos os dias, mas sim para aprendermos um padrão que Jesus deixou para nós experimentarmos todos os dias. O que Deus Pai deseja da minha e da sua vida não é simplesmente um rito comum todos os dias, mas Ele está esperando de mim e de você um relacionamento genuíno, uma pessoa rendida, uma vida rendida na presença dEle. É isso que Ele espera de nós, não simplesmente uma vã repetição todas as vezes. Quem está entendendo? O Senhor está esperando que algo flua de dentro do seu coração para que você consiga tocar o coração do Pai. Sabe,
no início dessa série, nós percebemos que a oração do Pai Nosso, eu disse aqui que ela começa falando sobre Deus Pai. Mas a oração do Pai Nosso, se nós olharmos ela também irá falar do Filho. Como assim, pastor? O Filho, Jesus, está orando ao Pai. Sim, a palavra de Deus diz que Ele e o Pai são apenas um. Ele mesmo disse que Ele e o Pai é o mesmo. Por que então, pastor, você está dizendo que a oração do Pai Nosso também está falando do Filho? Porque nós lemos que venha o teu reino. E se tem algo que eu tenho certeza e eu tenho convicção hoje, que só existe um rei nesse reino. Só existe um rei nesse reino. E esse rei é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que está sentado sobre o trono. Quem está entendendo a mensagem? Jesus está se referindo a ele também. Porém, quando nós vamos procurar um pouquinho mais, ela também fala do doce e amado Espírito Santo. Como assim, pastor? Em nenhum momento você falou, o texto fala sobre o Espírito Santo. Sim, realmente. Mas se nós olharmos, quando ele diz assim, porque teu é o reino, fala de Jesus, o poder e a glória para sempre. Sabe que Jesus se refere a alguns capítulos depois, que vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Ou seja, há um espírito de poder, um espírito de autoridade, que é o Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então Jesus está unindo a oração do Pai Nosso ao final dessa oração, quando deixa esse texto registrado, Mateus deixa esse texto registrado, ele une o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade de Deus. E algo que o nosso pastor Claudinei fala, e eu gosto muito, as pessoas se preocupam, pastor, para quem eu devo orar? Eu oro para o Pai, eu oro para o Filho, eu oro para o Espírito Santo? Não se preocupe com isso, porque eles não se competem entre si, eles são únicos, independente se você está orando ao Pai, ao Filho ou ao Espírito Santo. Na verdade, o Filho, o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis, o apóstolo Paulo vai dizer. E com isso ele faz as suas orações chegar ao Pai. Só que entre você, o Espírito Santo e o Pai, há Jesus, que se ofereceu na cruz por mim e por você. Somente por conta da cruz nós conseguimos ter acesso ao Pai. Quem está entendendo? E a verdade é que nós só podemos orar ao Pai através de Jesus, por meio do Espírito Santo. Só podemos orar ao Pai através de Jesus, por meio do Espírito Santo. E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês, fala o seguinte: tudo é sobre o teu reino, é sobre teu reino. A oração do Pai Nosso, as nossas orações é sobre o reino de Deus. Tudo é sobre o reino de Deus. Sabe, o livro de Atos, ele foi escrito pelo evangelista Lucas. Lucas não viveu como Jesus, como seus discípulos. Lucas veio um pouco depois, quando Jesus já havia ressuscitado, a igreja já havia recebido o Espírito Santo. Lucas, ele vem junto com o apóstolo Paulo. Lucas era um médico, um homem muito conceituado da época. E ele decide escrever o evangelho de Lucas, segundo os relatos que ele recebia dos discípulos que viveram com Jesus. Outra coisa que acontece, Lucas, além de ter escrito o livro do evangelho de Lucas, ele escreve também o livro de Atos dos Apóstolos. E aí fica uma pergunta. Um médico geralmente tem uma letra um pouquinho difícil de entender. Imagina quem foi que traduziu esse texto. Mas é a verdade. Jesus, ele deu essa inspiração para esse médico que abençoou a nossa vida com tantos relatos da vida de Jesus e da vida dos apóstolos.
Então, Atos dos Apóstolos, para que você entenda que tudo é sobre o reino de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 ao 3, vai dizer assim, Lucas escrevendo, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que ele foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo. Quem que foi? Por meio de quem? Por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que ele havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. E aqui vem o final que nós queremos falar hoje. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Mesmo depois de ter sido morto e ressuscitado, ele ainda apareceu aos seus discípulos durante 40 dias, falando sobre o reino de Deus. Sabe, quando nós falamos que Jesus aparece após a sua ressurreição, durante 40 dias, Jesus estava ensinando, intensificando acerca do reino de Deus com os seus discípulos. Só que o interessante é que ele já havia passado 3 anos e meio, repita comigo, 3 anos e meio, falando literalmente sobre o reino de Deus com eles, com os seus discípulos. Sabe, no Novo Testamento, a palavra reino de Deus, ela aparece 129 vezes. Então Jesus enfatizou muito sobre esse tema. Concordam comigo? Jesus falou por diversas vezes. Agora, novamente, Lucas está dizendo, especificando no texto, que durante 40 dias depois da sua ressurreição, ele continua ensinando sobre o que, igreja? Reino de Deus. Ele continua ensinando sobre o reino de Deus. Sabe? E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero que vocês entendam? Muitas vezes, trazendo para o nosso contexto hoje, nós temos reuniões na empresa, convenções, que vamos dizer assim, que nós ficamos 3 dias imersos. E ali nós recebemos todo tipo de informação específico para aquilo que nós estamos buscando, para aquilo que nós estamos sendo treinados. Agora imagina comigo, os discípulos 40 dias ouvindo acerca do reino. Eles estavam sendo munidos por todas as informações possíveis para que Jesus estava munindo eles, para que eles fossem fortalecidos e eles soubessem o porquê eles estavam ali. Sabe, e o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que até esse momento, os discípulos ainda não haviam entendido nada acerca do reino. Porque senão Jesus não era necessário falar novamente, depois de ressuscitado, durante 40 dias sobre reino. Concordam comigo? Eles não haviam entendido. Sabe por quê? No capítulo 1, o versículo 6 de Atos, diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Por que os discípulos perguntaram isso, mesmo depois de Jesus ter ressuscitado? Porque eles não haviam entendido que o reino de Deus não se tratava simplesmente do nosso mundo terreno. O reino de Deus estava se tratando acerca do mundo espiritual, sabe? E isso para nós parece uma pergunta normal, pastor. Normal eles questionarem isso. Porém, se nós olharmos em Mateus 18, há algo que os discípulos falam e perguntam para o mestre. Eles estão tendo uma discussão dizendo: Senhor, quem será o maior no seu reino? Será que sou eu que sou mais íntimo de ti? Será que sou eu que sou mais próximo do Senhor? Afinal, João diz em alguns textos que ele reclina a sua cabeça no ombro de Jesus. Será Jesus? Havia uma discussão entre eles para saber quem seria o maior. E os discípulos, mesmo depois de Jesus ressuscitado, eles discutem a respeito desse assunto. É o que o texto está nos questionando. Porém,
Jesus passa esses 40 dias nessa intensificação, trazendo essa palavra para eles, e eles estão preocupados com aquilo que poderia, quem seria o maior. Eles ainda continuam preocupados, sabe? Eles nunca haviam entendido daquilo realmente que Jesus estava falando. Porém, quando acontece o segundo ponto dessa mensagem que eu vou trazer para vocês, a perspectiva, a visão deles é transformada. Por isso, o segundo ponto da mensagem é: tudo é através do seu poder. Tudo é através do seu poder, porque teu é o reino, tua é a glória e o poder para sempre. O poder e a glória para sempre. Amém? É isso que Jesus está nos ensinando no texto da oração do Pai Nosso. Agora, Atos capítulo 1, versículo 7 e versículo 8, traz a resposta para isso que nós estamos dizendo. Os discípulos não haviam entendido o que era o reino de Deus, porém, Lucas deixa muito registrado isso no livro de Atos. Versículo 7, versículo 8, do capítulo 1 diz assim: ele lhes respondeu, não lhes compete, olha só, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus está afirmando isso aos discípulos. Foi isso que aconteceu quando eles receberam o poder do alto. Houve uma transformação genuína no coração deles. Sabe, andar com Jesus durante 3 anos e meio, por mais que eles tinham visto todas as maravilhas que Jesus tinha feito, eles não poderiam ainda entender o que Jesus tinha vindo fazer na terra. Eles achavam que Jesus tinha vindo somente para curar e fazer algumas coisas específicas. Porém, Jesus não se cansava de ensinar a respeito do reino. Só que há um momento em que a vida desses discípulos, desses apóstolos, desse povo é transformada. A verdade é que os discípulos foram transformados quando o Espírito Santo veio. Depois de serem cheios do Espírito Santo, eles são transformados. Sabe por quê? Porque é impossível alguém ter um encontro com o Espírito Santo e continuar da mesma maneira. Quando eles são cheios de poder e autoridade, sabe o que acontece? Eles deixam de lado aquilo que eles competiam entre si, e eles vão aos pés de Jesus, sabendo que eles seriam os precursores daquilo que viria muito maior a respeito do reino de Deus. Sabe, alguns deles vão para a forca, outros são torturados, outros são entregues à morte, porém isso já não fazia mais a diferença, porque eles não estavam sozinhos mais, eles estavam revestidos de poder e autoridade. Sabe o que eu quero dizer para você hoje? Para que você entenda o que é o reino de Deus, para que você viva o reino de Deus, é impossível você viver ele sem o Espírito Santo. É impossível você estar inserido no meio do reino de Deus sem ter um relacionamento com o Espírito Santo. Quem está entendendo? Sabe? Prenderam esses discípulos, fizeram muitas coisas com eles, mas quando eles receberam o poder do Espírito Santo, todas as coisas foram mudadas. Tudo foi mudado. Olha o que Atos capítulo 4, versículo 31 diz: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Antes, um homem que havia negado Jesus por 3 vezes ao ir para a cruz, esse mesmo homem, ao orar por uma multidão, ao pregar a uma multidão, 3.000 pessoas se rendem a Cristo. Sabe o que é isso? O poder do Espírito Santo.
Somente o Espírito Santo pode fazer isso. O mesmo homem que um dia desiste do seu chamado, quando ele é cheio do Espírito Santo, ele automaticamente, ele cria coragem e volta para a posição que Deus havia o chamado. E talvez Deus está falando com alguém aqui em específico hoje. É o momento de você voltar para a posição que eu te chamei. É o momento de você voltar para a posição que eu te coloquei um dia. Receba isso da parte de Deus. Eu estou sentindo a presença forte dele aqui. E é um recado de Deus para o seu coração. Sabe, o batismo com o Espírito Santo é um evento único onde os discípulos estão cheios da presença de Deus. Porém, o enchimento é um alvo contínuo. Todos os dias eles estavam sendo cheios. O batismo com o Espírito Santo é um encontro, mas o enchimento é uma convivência com Ele. Sabe, o batismo te apresenta o Espírito Santo. E a oração te ensina a andar com Ele. E só foi possível os discípulos fazerem o que fizeram, os apóstolos fazerem o que fizeram, por conta do Espírito Santo. Só foi possível por conta disso. Sabe, um relacionamento com Deus sempre irá te encher com a doce presença dele. Jesus está ensinando os seus discípulos sobre o reino, e o reino fica evidente quando vem o poder. O poder do alto, quando eles são revestidos com o poder do alto, que é o Espírito Santo. E quando Jesus finaliza a oração do Pai Nosso, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aqui entra o terceiro ponto dessa mensagem. Tudo é para a sua glória. É sobre o seu reino, através do seu poder, e também é para a sua glória. Para que o Pai fosse exaltado, para que o Filho fosse exaltado, para que o Espírito Santo, fosse reverenciado e exaltado. Lembre-se que ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, sabe? Nós vimos que os discípulos, eles só entendem o reino de Deus quando o Espírito Santo chega. A partir do momento que o Espírito Santo chega na vida deles, eles entendem literalmente o que é o reino de Deus. Sabe o que está acontecendo ali? Jesus havia feito uma promessa. E eles, quando recebem essa promessa e veem que o Mestre já não está no meio deles, nem mesmo ressuscitado, o Mestre já subiu para o Pai. Sabe o que acontece? Os discípulos se sentem na responsabilidade de dar continuidade naquilo que Jesus chamou eles para fazer. Sabe? Isso continua sobre a minha e sobre a sua história até os dias de hoje. Essa é a missão de todo cristão. Essa é a missão de toda pessoa que recebe Jesus como seu Salvador. Nós precisamos propagar aquilo que foi feito por nós na cruz do Calvário. Nós precisamos propagar aquilo que Jesus fez por nós. E por isso o terceiro ponto é para a sua glória. Sabe? E algo que fica muito evidente, nós vimos que os discípulos entendem, como eu disse, que acerca do reino de Deus, quando o Espírito Santo chega sobre eles. Agora Pedro, na sua carta, 2 Pedro, ele confirma um ato que foi visível a todos que estavam naquele momento presente. O batismo de Jesus. Mateus 3 vai nos contar sobre o batismo de Jesus. E quando Jesus chega até João, João fala para ele: não sou digno de desatar as sandálias dos pés desse que está vindo até mim. E Jesus chega até João e é batizado por João. E a hora que ele sai das águas, imediatamente uma voz diz o seguinte: esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. O Pai diz isso.
e o Espírito Santo toma uma forma corpórea de uma pomba e desce sobre Jesus. Ou seja, naquele momento era a fusão do céu, Pai, Filho e Espírito Santo se unindo. Sabe o que acontece ali? 2 Pedro capítulo 1, versículo 17, Pedro vai confirmar sobre isso. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai. Jesus recebeu. Quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que lhe disse: esse é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Sabe, no batismo foi quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Jesus recebeu honra, glória e poder. E a partir dali, o seu ministério se iniciou. Eu disse na sexta aqui, que enquanto Jesus estava antes do seu batismo, algumas coisas os evangelistas eles relatam que acontece. Porém, após o seu batismo, o seu ministério fica evidente para todos. Porque é algo notório que o Espírito Santo desceu sobre eles. Desceu sobre ele. Quem está entendendo? Sabe o que eu aprendo? Eu disse algo na sexta aqui, inclusive falando sobre esse texto. Deus não estava nos mostrando que era impossível fazer alguma coisa sem ser batizado. Deus está nos mostrando que era impossível fazer alguma coisa sem ser batizado, pastor? Talvez seja essa a sua pergunta. E a resposta é não. Na verdade, Deus estava nos mostrando que é impossível fazer algo sem o Espírito Santo. Até o próprio Filho recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo emanava de dentro dele. Por isso era possível fazer tantos milagres e maravilhas. Sabe, eu quero que você grave algo no seu coração hoje. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós somos revestidos de poder e autoridade. Todo poder foi dado a Jesus nos céus e na terra, e esse poder vem sobre nós através do seu doce Espírito. Por isso, cultivar um relacionamento com Ele é tão importante, e por isso que Jesus frisa isso na oração do Pai Nosso. Sabe como que o Espírito Santo vem muitas vezes sobre nós? Através da diversidade de dons, através de uma manifestação da sua glória sobre a nossa vida. Pastor, eu não tenho dom nenhum. Será mesmo? Talvez você não tenha nenhum dos dons que é citado ali na carta do apóstolo Paulo em 2 Coríntios. Mas será que você não tem o dom do amor? Será que você não tem o dom da caridade? Será que você não tem o dom da generosidade? Talvez é um dom que não está listado ali, um dom específico para a manifestação do reino de Deus, mas de alguma forma você pode ser usado aonde você estiver. Você pode ser usado por Deus aonde você estiver. Onde você estiver, o Senhor pode usar a sua vida. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo desce sobre você, você aceita Jesus, você recebe Jesus como seu Salvador, o seu chamado fica evidente. Por mais simples que seja, o próprio Jesus disse: se algum de vocês der um copo de água a qualquer um dos meus pequeninos, está fazendo como se fosse para mim. Um simples copo de água. Talvez você não tenha um chamado profético, talvez você não tenha um chamado para pregar, talvez você não tenha um chamado para profetizar, para liberar cura sobre as pessoas, mas eu tenho certeza que Deus te chamou para algo específico nesse tempo. Eu tenho certeza que Deus te chamou para algo específico nesse tempo. Sabe, quando o Espírito Santo desce sobre nós,
os nossos frutos ficam evidentes. Sabe, aquele que pecava já não está pecando mais, aquele que mentia para ter vantagem sobre alguma coisa, já não mente mais, aquele que fazia coisas que desagradavam a Deus, estava preso ao vício, já não é um viciado mais, porque o Espírito Santo desce sobre nós, quebrando todas as correntes e todas as cadeias. É assim que Deus faz, e é assim que nós estamos caminhando com destino à cruz, com destino ao céu, à eternidade, tendo a consciência que eu e você estamos em um processo de transformação. Em um processo de transformação todos os dias, quando nós recebemos o Espírito Santo sobre nós, assim como os apóstolos, assim como os discípulos, automaticamente a nossa vida começa a ficar em evidência. Aquilo que era natural, já não é natural mais, o sobrenatural começa a fazer parte de nós. E Deus está chamando você hoje para viver o sobrenatural dele, na presença dele. Hoje é um chamado, é uma missão de Jesus, fazer discípulos parecidos com ele, e ele fez, e esses discípulos se multiplicaram até chegar em nós. A nossa missão é se render a ele, saber que ele é dono de todo o poder, de toda a glória, para sempre. Eu e você somos alvo desse favor. Eu e você podemos ser usados naquilo que o Senhor nos chamou. Sabe, as pessoas ao se aproximarem de Jesus, ele vinha dizendo que talvez tinham os melhores ensinamentos. As pessoas amavam a estar aos pés de Jesus. E sabe o que Jesus fazia? Quando as pessoas falavam: mestre, como você ensina bem? Ele diz: eu só falo aquilo que eu ouço do meu Pai. Jesus sempre passava a glória para o Pai. Sabe o que eu quero dizer aqui hoje? Quando o Senhor começar a usar a sua vida, não retenha nada para você, transfira tudo para Ele. Quando Jesus começar a fazer algo de diferente na sua história, não retenha nada para vocês, transfira tudo para Ele, porque Ele é digno de poder, digno de glória para todos sempre, amém? Glória a Deus. Isso que Deus está nos ensinando hoje. Em outro momento as pessoas diziam: Senhor, como é bom o Senhor estar aqui conosco. E Ele dizia: eu só estou aqui porque o Pai me enviou. Em outro momento, Jesus, quando chegam em Jesus e diz: Jesus, como é doce as suas palavras. Como eu disse, eu só falo aquilo que eu ouvi do Pai. Eu só falo aquilo que o Pai me deu no secreto. Por isso, quando Jesus te capacitar com um dom específico, não se esqueça de transferir toda a glória para Ele. Romanos 11:36 diz: pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, a Ele seja a glória para sempre, amém. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, para Ele são todas as coisas. Sabe, tem pessoas que têm problemas em receber elogio, e aí ela fica acanhada assim: nossa, como Jesus está fazendo na sua vida. Nossa, eu não posso receber esse elogio, eu tenho que transferir tudo. Não é isso que eu estou dizendo. Você pode receber um elogio. Graças a Deus o Senhor tem me levantado, mas toda a glória seja dada a Ele para sempre. Toda a glória seja transferida a Ele. Sabe por quê? Porque a glória é dele. Se Ele não nos capacitasse, nós não poderíamos estar aqui. Se Ele não me capacitasse, não me enchesse do teu Espírito, eu não poderia estar aqui falando para vocês. E eu tenho certeza que se eu estivesse falando de mim mesmo, vocês não estariam aqui me ouvindo. Eu não tenho nada para entregar para vocês. Quantas vezes eu vou orar por alguém e eu não tenho nada para entregar para essa pessoa? Eu não sei nem como começar a orar muitas vezes. Sabe qual que é a minha oração? Espírito Santo, por que o Senhor me trouxe aqui?
Por que o Senhor trouxe essa pessoa até aqui para mim orar por ela? O que o Senhor quer que eu ore por essa pessoa? E muitas coisas fluem por conta dessa dependência. Dependa de Deus em todos os seus caminhos. Dependa de Deus em todas as suas decisões. E ao depender dele, transfira toda a glória para ele. 1 Pedro capítulo 4, versículo 11 diz assim: se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, e que sejam a glória e o poder para Ele para todo sempre. Esse é o desejo de Deus para essa igreja. A oração do Pai Nosso nos ensinou que é tudo sobre o seu reino, através do seu poder, e é tudo para a sua glória. Em outras palavras, eu quero dizer para você, é tudo sobre Ele, através dEle, e tudo para Ele. Tudo que você vive, tudo que você tem, todos os seus recursos, você não teria se do céu não te fosse te dado. O Pai tem te abençoado, o Pai tem colocado as suas mãos sobre a sua vida. O Pai tem colocado as mãos sobre a sua história. Se você está aqui e você está com falta de confiança hoje, daquilo que Deus plantou no seu coração um dia, eu quero declarar uma declaração profética, liberar uma palavra profética para você. Satanás não vai roubar aquilo que Jesus já te deu. Satanás não pode roubar aquilo que Jesus já te entregou. Está entendendo? O Senhor libera essa palavra sobre a sua história hoje. Esteja atento, vigilante. Esteja atento para que Ele não venha roubar, mas Ele não pode tocar, porque o Senhor tem protegido a sua vida, a sua história. Se coloque na presença de Deus, e eu tenho certeza que a sua história não será mais a mesma. Esteja dependente de Deus, que eu tenho certeza que a sua dependência irá gerar resultados que você jamais conseguiria sozinho. Esteja dependente de Deus. Nós pregamos essa série de mensagens e eu estou finalizando ela hoje. Nós falamos sobre 7 pontos aqui. O primeiro que nós falamos foi o propósito da oração. Falamos sobre batalha espiritual. Depois falamos sobre o Pai que Jesus nos revelou. Falamos do bom Pai. Depois falamos do poder de pedir. O quanto nossas orações podem ser respondidas através das nossas petições. Depois eu disse sobre a provisão na oração, que Deus é o Jeová Jireh, aquele que provê sobre a minha e sobre a sua história. Depois falamos sobre o que está bloqueando as suas orações. E esse talvez tenha sido um ponto-chave dessa série de mensagens. O quanto você precisa liberar perdão para que Deus responda à sua vida. Dissemos também sobre a proteção na oração. O quanto Deus quer nos proteger de todas as nossas provações e tentações, contra aquilo que Satanás vem contra nós. E hoje eu venho dizer para vocês sobre o poder na oração. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Todas as coisas são possíveis ao que busca. Aquele que busca encontra, aquele que bate, a porta se abre. Todas as coisas são possíveis àquele que está rendido a Jesus. Quem está entendendo? Essa foi uma série que falou muito ao meu coração, e eu tenho certeza que falou ao seu coração também. E hoje eu quero orar por você. Quero que você se coloque de pé. Enquanto o louvor canta,
esse louvor, eu quero dizer que esse é um tempo que Deus tem o desejo de fazer você avançar em um novo na sua presença. O novo de Deus está à sua porta. E talvez seja o momento de você se entregar totalmente a Ele. Esse é o momento. E eu quero que você faça uma reflexão agora, feche seus olhos.